pessoal, um abraço a todos. Tô meio descabelado aqui porque tava com fone de ouvido. Eu comentei pela primeira vez um clássico Grenal aqui na Rádio Bandeirantes 94.9, canal Band RS no YouTube. Pela primeira vez estive em um comentário em um clássico Grenal que foi extremamente disputado, importante e que teve sim ingredientes de um grande jogo de futebol. E eu quero fazer a avaliação neste momento sob a ótica do Grêmio, sobre o título, né? O tetracampeonato gaúcho. Agora aqui no canal do Vaguinha passamos de 90 mil inscritos. Muito obrigado pelo carinho, pela confiança de todos. Um abraço à nação tricolor. Parabéns pelo título, Thiago Nunes. Isso ninguém tira dele. Ele conquistou o título do Campeonato Gaúcho, o quarto título do Grêmio em sequência. Pegou o trabalho do Renato em andamento, mas o título ninguém tira dele. São 9 jogos, com 8 vitórias e 1 empate. Empatou quando poderia e foi muito bem na sua estratégia de jogo, especialmente depois de conseguir ler o time do Internacional, e eu quero falar sobre isso. Te inscreve no canal aqui embaixo, deixa o teu like, comenta, vamos falar sobre a atuação do Grêmio, a vitória, o título, os nomes importantes, os choros, né? As lágrimas de emoção de muitos jogadores do Grêmio durante esta conquista, durante a comemoração da conquista. Eu quero começar fazendo uma avaliação do primeiro tempo, tá? No meu entendimento, o Thiago Nunes não esperava o Inter como o Inter foi pro jogo. Num 3-5-2, com o Rodrigo Dourado recuado, sem o Vitor Cuesta e com Palácios centralizado, entre linhas, com 2 homens espetados lá na frente, o Thiago Galhardo e o Yuri Alberto. E o Thiago Nunes não esperava isso e demorou para entender o que estava acontecendo. Inclusive o Inter foi melhor, no meu entendimento, no jogo 11 contra 11. Mas a estratégia do Grêmio, ela se torna vitoriosa à medida que acontece a expulsão, e eu acho que foi uma expulsão exagerada, ou expulsões exageradas, por parte do comandante da partida, o árbitro, o Leandro Voaden. Acho que ali ele poderia ter dado um cartão amarelo pro Rafinha, um cartão amarelo pro Yuri Alberto, e tava tudo certo, segue o baile, segue o jogo. Talvez um cartão amarelo pro Rafinha, pelo cascudo que ele deu no Yuri Alberto lá, e tá tudo certo, segue o jogo, o Grenal ficaria ainda mais emocionante e ainda mais bonito. Mas a gente não sabe, né, se isso realmente aconteceria. Isso aí é uma projeção que eu tô fazendo. A partir da expulsão, o Thiago Nunes faz uma alteração que eu critiquei. No momento da alteração, ele tirou o Michael e colocou o Wanderson na lateral direita. Eu teria tirado o Léo Pereira, mas a ideia de jogo dele fica mais clara no segundo tempo. Especialmente depois do gol do Ferreirinha, que o Grêmio tem a vantagem e ele pode se comportar assim. O Thiago Nunes pode se permitir se comportar da forma como ele voltou para o segundo tempo. De que forma ele voltou para o segundo tempo? Com 2 linhas de 4, sistema defensivo bem armado, com 2 volantes em linha, Thiago Nunes e o Thiago Santos e o Matheus Henrique, Léo Pereira e Ferreirinha, com o Diego Souza no ataque, e o Grêmio criou outras oportunidades. O jogo poderia ter sido 3-1, 4-1 ou 4-2, com o Inter fazendo mais um gol. Enfim, a estratégia de Thiago Nunes, ela deu certo. Teve um jogador, para mim o melhor jogador em campo foi o Ferreirinha, mas teve um jogador que foi ainda mais importante que o Ferreirinha, tá? É contraditório, Ferreirinha foi o melhor, mas teve um mais importante. O Thiago Santos é uma afirmação. Ele referenda o novo modelo de jogo do Grêmio, com um primeiro volante que dá uma proteção ao sistema defensivo do Grêmio impressionante. Vocês lembram? A reta final do Renato, o Grêmio sofria demais. O Grêmio sofria, levava pressão, levava gols bobos, e a proteção do Thiago Nunes, é claro que não é só isso, são ajustes importantes, mas eu estou falando Thiago Nunes e Thiago Santos, a proteção do Thiago Santos, ela permite aos zagueiros um respiro maior, eles têm condições de respirar um pouco mais, eles se sentem mais protegidos, e por isso eu queria fazer esta observação, sublinhar isso. O Thiago Santos foi mais importante neste duelo clássico Grenal que o próprio Ferreirinha, que marcou o gol. É contraditório isso, né? Mas foi sim, foi muito importante. A gente está vendo alguns ciclos que estão encerrando. O do PP, por exemplo, terminou na noite
na noite, né? Já na noite deste domingo na Arena. O PP foi um jogador extremamente importante, ele deixa o Grêmio sem a conquista de um grande título, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil ou Libertadores, mas ele é campeão gaúcho mais uma vez. E ele entrou, teve a oportunidade de se despedir e se encerra o ciclo PP. E à medida que se encerra esse ciclo, é a afirmação de Ferreirinha como um grande jogador do Grêmio, um grande jogador do campeonato. Diego Souza chorando, mais um que chorou e chorou muito. Teve o seu nome especulado no Sport Recife, no Vasco da Gama. Ele entregou a camisa de campeão para o Thiago Nunes. Jogador extremamente importante também nesta campanha do Grêmio. E, gente, eu falo em ciclos e o título do Campeonato Gaúcho, ele praticamente encerra o ciclo de Renato Portaluppi. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Thiago Nunes, ele estava vivendo com a sombra do Renato muito próxima dele. Muito próxima dele. E se ele perde o título do Campeonato Gaúcho em casa, essa sombra aumentaria. Ele afastou um pouco. A sombra do Renato jamais deixará de existir. E o Thiago Nunes é experiente o suficiente para saber disso. Mas ele afasta um pouco a sombra e entra num Campeonato Brasileiro com Douglas Costa à sua disposição em condições de brigar por algo maior, sem ter a pressão do Renato por ter perdido um título de Campeonato Gaúcho que o Renato ganhou, né, nos últimos 3 anos. Então, é importante também esse encerramento de título. A gente tem muita situação para falar, muitas coisas para a gente conversar sobre o jogo, outros detalhes das entrevistas, mas a avaliação é esta. O Grêmio foi pragmático, o Grêmio foi merecedor pelo conjunto dos 180 minutos no Beira-Rio e em Porto Alegre. O Thiago pensou muito bem o jogo, o primeiro jogo no estádio Beira-Rio, embrulhou o Ramires, foi inferior no primeiro tempo, mas soube corrigir os defeitos do time e neutralizar o principal jogador do Internacional, que foi o Palácios no primeiro tempo, e na estratégia ganhou e ganhou com justiça. Parabéns, nação tricolor! Parabéns por mais um título gaúcho, e vocês sabem disso, né? Título gaúcho se comemora nas 24 horas seguintes, e depois o torcedor quer mais. O torcedor já tá pensando em título da Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Copa Sul-Americana. Obrigado pelo carinho da audiência de vocês, 90 mil inscritos, muito obrigado. Sei que tem muita gente aqui que acompanha também a Rádio Bandeirantes, a TV Bandeirantes, os donos da bola e a nossa jornada esportiva que foi brilhante na tarde e noite deste domingo. Muito obrigado a todos pelo carinho da audiência. Boa semana, parabéns, Grêmio!